Paz do Senhor, povo de Deus. Tudo bem? Hoje eu quero estar falando sobre morte, continuar, na quarta parte, sobre a morte e a vida, sobre os espíritos, que é da parte de Deus e do diabo. Então, quando eu era satânico, eu servia legiões de espíritos, de demônios. A maioria dos espíritas, eles ouvem, eles veem, mas não se dominam. Muitos são sobreconscientes, outros conscientes. Então, são algo que as pessoas não entendem. Quando nós vamos falar de Cristo para um espírita, ele nos recebe, mas na hora que começamos a falar de Jesus, vem uma irradiação sobre ele negativa e fecha os ouvidos, não os ouvidos físicos, mas espirituais, para que a palavra não entre no seu cérebro. Ele ouve, ele aceita, mas dificilmente entrar. Então, por quê? Muitos vão pregar para pessoas que estão atravessando dentro do espiritismo, eles não entendem. Nós temos que se preparar primeiro, bem preparado, espiritualmente preparado, buscar verdadeiramente o poder de Cristo sobre nós e a sabedoria de Cristo também, para que nós chegamos a essas pessoas que estão afundadas no espiritismo, nasceram lá, se criaram lá, amam aquele lugar, se sente bem lá dentro. É claro, a carne nossa quer isso. Quer fama, quer conhecimento, quer prestígio, quer, regozijar os desejos carnais, ali se alegrar nos desejos carnais. Então, quando nós vamos falar de Cristo para quem é espírita, temos que saber conversar com eles. Porque eles são valorosos para o Senhor, para Deus, para Jesus, para o Consolador. São especiais, são escolhidos do Senhor. Então eu não posso chegar lá e falar que eles servem ao diabo, que eles vão para o inferno. Para que fazer isso? Para pôr medo neles? Não. Nós falamos de Cristo. Falamos a verdade para eles, mostramos a verdade para eles. Nessas palavras que nós falamos, nós não convencemos eles. Apenas falamos, plantamos a semente. Mas quem faz nascer a semente no coração deles, na mente, é o Consolador. É o trabalho dele, mudar as pessoas. Mostrar para pessoas que eles estão no caminho errado. Mas para isso precisa de alguém plantar a semente. É claro que hoje, pelo sistema televisivo, pelo rádio, aí pelos anúncios que estão aí nas ruas, pessoas pregando o evangelho, a maioria já ouviram falar do amor de Jesus. Agora é decisão. A pessoa tem que decidir morte eterna ou vida eterna. É decisão dele. Os seus vizinhos já ouviram falar de Jesus. Tudo já ouviu falar de Jesus.
falar que Jesus salva, que Jesus batiza, que Jesus cura, todo mundo já ouviu falar. Mas tem pessoas que querem viver cegos, querem viver surdos, só ouvir as coisas do mundo, de Cristo nada. Vai fazer o quê? Você fala que a idolatria é pecado, de acreditar numa imagem é pecado, de fazer sacrifício para a imagem é pecado, de estar lá no cemitério acendendo vela para morto é pecado, porque isso não, não vale nada. Você fala, mas eles ignoram. Eles não querem largar. É decisão deles. Quando eles abrir uma brecha, o Consolador vai fazer o trabalho dele. Porque vai lembrar daquilo que você falou, do amor de Cristo. Então, hoje nós estamos dentro de uma batalha espiritual. Satanás quer que nós não acreditamos em Deus. Ele não quer que nós servimos a Deus. Ele não quer que nós acreditamos no sacrifício que Jesus fez. Ele não quer saber do Consolador. Então, ele traz argumentos artificiais de defesa. Então, eles usam as próprias escrituras para se defenderem da verdade. Só que eles distorcem a verdade. Então, eu quero ler aqui quais são os desejos que o diabo vos oferece. Que prazeres que ele te oferece? Você sabia, para cada desejo existe um espírito para atender? A traição é um espírito que faz isso. Faz você trair o seu cônjuge, faz trair seus amigos. Então, o demônio ele faz com que você se afasta do Senhor de todas as formas. Existe um espírito para ser sustentado. Existe o espírito da alegria. Você já viu o palhaço? Quem já foi no circo? Eu já fui muitas vezes no circo. O palhaço é maldição. Ele representa o bobo da corte, aquele que apanhava para alegrar o rei, fazer o rei dar risada. Muitas vezes sua família estava lá sofrendo. Muitas vezes a família do palhaço está sofrendo. Ele leva alegria para as pessoas, mas ele está carregado por dentro de tristeza, de angústia. Então se torna o quê? Uma maldição. Alegria para os outros e maldição para o palhaço. Então, existe demônio que trabalha nessa área. De você ser alegre, de você alegrar as pessoas com as suas brincadeiras. Isso não é maldição. Maldição quando assume o papel de palhaço. A pessoa se converte e continua sendo palhaço. Está errado. Não houve uma mudança. Há uma mudança na aparência física, mas continuam sendo palhaço na profissão. Então deve procurar uma outra profissão, um outro meio de ganhar o sustento.
É que nem, por exemplo, a pessoa vem do espiritismo, lá ele servia os demônios, ele fazia todas as coisas que eles queriam, ele se converte, e para ganhar os espíritas, ele faz coisas que os espíritas não se agradam. Está errado. Eu não posso, para ganhar uma pessoa drogado, eu não posso usar a droga para ganhar ele. Um alcoólatra, eu não posso beber para ganhar ele para Jesus. Porque daí ele que vai me ganhar. Tem pessoas que brincam com fogo. Pessoas estão na presença de Deus, mas estão tentando Deus, brincando com o fogo, brincando com o pecado. Quando há uma traição dentro do mundo cristão, com quem que foi traído? Aconteceu com quem? Sempre com pessoas de dentro do lugar, não com pessoas estranhas lá fora. Por quê? As amizades, a carência. Por isso que eu sempre falo, você que é líder, você que é responsável por algum trabalho espiritual da igreja, né? Não visite ninguém sozinho. Se você é um homem, você pode visitar outro homem, não tem problema nenhum. Mas você é um homem, vai visitar uma mulher sozinha, você é uma missionária, uma mulher, uma pastora, seja quem você for do líder, né? Confiança da liderança, círculo de oração, pessoas de Deus, e vai lá visitar um homem sozinho, um homem que está sozinho há muitos anos, carente. Então, cuidado. Mulher carente, homem carente, é perigoso. Sempre leve alguém com você. O diabo quer que você vá sozinho, porque ele quer armar uma armadilha para você. Quer dizer, ele já armou, né? Agora você cai se quiser. Então ele traz os desejos da carne. Os demônios, eles te oferecem uma bandeja com várias coisas dentro. O pecado, tudo é gostoso. Tudo que é oculto é gostoso. Porque peca escondido. Aqui não tem ninguém. Aí vai lá, trai, vai pro motel, vai pro hotel, vai para não sei para onde. Ou bebe escondido, fuma escondido. Está dentro da igreja há muitos anos e continua bebendo, continua fumando, continua falando suas piadas, continua falando as palavras torpes, continua sendo bruto, sendo estúpido dentro de casa, dá mais valor para as pessoas de fora porque para os de dentro. Tira a camisa e dá para os outros, mas não abre a mão para ajudar a sua própria família. E tudo que vai fazer reclamando. Aquela miséria. Só usa coisa velha, coisas usadas, coisas, sabe, tranqueiras. E a Bíblia diz que todas as coisas velhas já se fez novas. Então, mas o desejo continua na velhice, no homem velho, na mulher velha. Quer dizer, lá do passado. Nada se renovou. Continua sendo ignorante, continua sendo estúpido, continua sendo incrédulo, não acredita naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Jesus pode fazer, naquilo que o Espírito Santo pode fazer. Mas uma hora
vai chegar na sua vida, vai chegar um momento que a tua consciência vai recobrar e ela vai reagir. E você vai ver que você vai precisar da tua fé em ação. Então, não faça os desejos carnais. Eu quero estar lendo aqui em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 em diante. Preste atenção, só para você ver. Porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, os desejos, a vontade da carne, né? Não pode fazer. No verso 17 diz assim, ó, porque a carne guerreia contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então o Espírito quer levar você a Deus, a salvação da vida eterna. Mas a carne quer levar você à condenação, ao lago de fogo. Então, há uma guerra. É que nem, por exemplo, você quer parar de fumar, você quer parar de beber, você quer parar de falar palavrão, você quer parar de fazer as coisas erradas. Mas há um desejo forte dentro de você que é mais forte do que o desejo do teu espírito. Então, há uma guerra dentro da tua consciência. Então, você precisa de alguém para te ajudar. Você precisa de ajuda. Você tem que admitir que você precisa de ajuda. Muitas pessoas estão doentes dentro das igrejas e continuam doentes, mas não chamam o seu líder para conversar. Fala, olha, fulano, me ajuda nisso aqui. Eu estou passando por isso, passando por aquilo. Não, sabe? É o fortão, é o generalzão. Não, está errado. Nós somos humanos. Nós temos problemas, tanto mental como físico. Então precisamos de admitir que eu preciso de ajuda. O teu casamento, muitas vezes, problema seríssimo no casamento. Muitas vezes causado até por você mesmo. Mas você não admite isso. Você não pede perdão. Você não senta para conversar. E como você quer ser feliz? Como que você vai ter um cônjuge que se sente feliz ao seu lado? E aí Satanás, ele se alegra nisso. Então aqui, ó, continua falando aqui, ó, no verso 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais sobre a lei. Se você é guiado pelo Espírito Santo, você não é guiado pela justiça da lei. Então, quem que anda sobre a justiça da lei? Os errados. Eles têm que serem punidos, têm que ser corrigidos. Toda hora, falo, fulano, não faz isso, fulano, cuidado, fulano, cuidado. Aí ele acaba fazendo e acaba sendo escravo da lei. E Jesus já nos libertou da lei, né? Não estou falando da lei lá de Israel, da lei do passado, não, da lei de Deus, né? Que o povo fala que
a lei não existe mais. Não, a lei continua existindo. A lei nunca acabou. Agora, Jesus cumpriu e está cumprindo ainda em nós, né, a lei que ele cumpriu. Por quê? Porque nós fazemos parte do sacrifício de Cristo na cruz. E se nós fazemos parte, nós continua ainda nesta jornada de cumprir tudo aquilo que Deus deixou escrito. E aqui diz assim no verso 19: ora, as obras da carne são conhecidas. Olha só. E são elas, olha, a da carne, tá? O desejo que o diabo coloca na carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, né? Então, você vê, invejas, olha aí, ó, bebedice, grutunaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, outras vezes venho te prevenindo, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Prostituição, impureza, coisas impuras, coisas malignas, né? Lascívias, idolatria. Idolatria, deixa eu explicar aqui uma coisa. Idolatria não é só ídolos de imagem. Tem pessoas, tem mulheres que ficam idolatrando a sua própria beleza no espelho. A sua vaidade, fica idolatrando a sua vaidade. Idolatria é você idolatrar seu marido, a sua esposa, seus filhos, seus netos. Colocar eles em primeiro lugar na sua vida. Está errado. Em primeiro lugar é Deus, Jesus e o Consolador, certo? E depois a sua família. Então, a idolatria tem que tomar cuidado. Tem pessoas que idolatram o carro, ninguém pode relar, ninguém pode usar, só ele. É só ele que sabe, só ele que cuida. Não, é um veículo para uso da família, para benefício da família. Então ensina os outros que não sabem, porque uma hora você vai precisar de alguém te levar para algum lugar e não pode, porque você não ensinou, certo? Porque você idolatra o carro, você idolatra seus bens, sua casa. Olha, bate no peito e eu tenho uma casa grande. Não, não é errado você ter. Não é errado você ser um bilionário, não é errado. Não é errado você ser um grande empresário. O errado é você idolatrar a sua empresa e judiar dos seus empregados, judiar da sua família por causa daquilo que você tem, desfazer de quem você diz que ama. Isso é pecado. Brincadeira de mau gosto, só para ofender a outras pessoas, fazer ela passar vergonha perto dos outros. Fazer o seu marido, a sua esposa passar vergonha, isso é pecado. Falar mal do seu cônjuge para outras pessoas que não tem nada a ver com o seu problema. Você tem que
resolver o problema em casa, não ficar desabafando o seu problema de dentro de casa para as pessoas lá fora, para a mãe, para o pai. Você casou, assume a responsabilidade de esposa, de marido, e resolva seu problema na sua casa. Largue de estar levando para sua mãe e para os seus pais. É isso que o diabo quer, contenda. Jogar um contra o outro, jogar seus pais contra quem que você diz que ama. Isso é um jogo, é uma batalha espiritual. E aqui ainda continua dizendo assim, ó, no verso 21. Inveja, bebedice, né? Glutonaria, pessoas que só come, tudo que você exagera é glutonaria. E coisa semelhante a esta. No verso 22 diz assim, mas o fruto do Espírito, olha só a diferença. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Está vendo aí? Não há lei. E aqui no verso 24 ainda diz assim, ó. E os que são de Cristo Jesus crucificam-se a carne com as suas paixões e concupiscência. Você tem que crucificar, falar não para a sua carne, não para o seu desejo, não para a sua vontade de fazer tal coisa, para envergonhar o Evangelho, para envergonhar seus filhos, sua casa. Fala não para as coisas erradas. No verso 25 diz assim, se vivermos no Espírito, andemo-nos também no Espírito. Se você é um homem de Deus, anda como tal. Se comporta como tal. Agora, se você é do diabo, meu filho, fique à vontade. Faça a vontade do diabo. Foi uma escolha sua. Fala seus palavrão, fala suas besteiras, desrespeita os outros. Faça o que você achar que tem que fazer. Quem está sujo, suja-se mais ainda. Né? Então, aqui diz assim no verso 26, não nos deixamos possuir de vanglória, ficar se gloriando da sua própria sabedoria, daquilo que você tem, ficar se gloriando como se você conquistou aquilo sem a ajuda de Jesus, sem a ajuda do Consolador. Provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, por que fazer isso? Por que inveja? Sendo que você tem vigor, você tem tudo para conquistar, tudo para conseguir. Agora, você desejar ter o que o outro tem? Comprou um carro, você vai lá e compra um igual. Ele compra uma coisa, você vai lá e compra outra coisa igual. Você deseja o que os outros... Isso é inveja. Então, Satanás, ele oferece tudo isso aqui. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Por isso que vocês que são espírita, cuidado. A vida não termina só aqui na Terra. A carne, sim. O tempo da carne, sim, acaba aqui. Mas no mundo espiritual, continua. Você não vai viver de novo. Você não vai reencarnar de novo. Jesus não reencarnou. Jesus nasceu, uma criança normal. Assim como seu filho nasceu, como seus pais nasceram. Então, Satanás, ele quer o quê? Que você não acredite em nada disso. Tem pessoas que falam que
teve outra vida antes. Como que você vai provar uma coisa dessa? Que você foi um cachorro, que você foi um gato, que você foi um papagaio, que você foi um louro, que você foi um rico, hoje você é pobre, porque você está tendo experiência de pobre, porque na outra vida que você teve, você foi milionário. Aonde existe isso? Satanás, ele vem com essas coisas, com esses ensinamentos, porque são falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores. Então tem que tomar cuidado hoje. No mundo que nós vivemos, existe ensinamentos dentro do povo religioso que é uma farsa. É um perigo para aqueles que querem ter a coroa da vida eterna. Então temos que tomar muito, muito cuidado para que isso não venha tirar de nós o direito da nossa salvação. Não virar a mulher de Ló, olhou para trás e virou sal. Então, a batalha espiritual é contra espíritos malignos. Quer ver aqui, ó, em Efésios, capítulo 6, aqui diz assim: quanto aos mais sedes, fortalecido no Senhor, na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus. Olha só. Firmes contra a cilada de quem? Do diabo. O diabo, ele quer armar sempre uma cilada. Sempre. Ele quer sempre derrotar alguém. Então, você vê que aqui fala sobre a armadura de Deus. Então, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados que fica nos ares, que fica entre as estrelas e a terra. Nessa expansão aqui, eles ficam por cima. Eles usam tempestades, eles usam um monte de coisas. Eles podem usar raios, ventos. Eles podem, porque eles usaram no tempo de Jó. Deus não vai matar seus filhos com a tempestade. Quanto mais vida morrer sem conhecer Cristo, melhor para ele. Tudo aquilo que Deus construiu, o diabo está aí para desconstruir. Você veio para Jesus e ele quer tirar você de Jesus. Você era dele. Ele não vai deixar você de graça. Você pertencia a ele antes de conhecer Jesus. Então, as mentiras, os enganos, cuidado com o que você promete para os outros. Cuidado com as promessas falsas que saem da sua boca. Não, fulano, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro, vou fazer não sei o quê. E no fim você não faz nada. Melhor não prometer do que prometendo e não cumprindo. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade que aqui tivemos, falando da tua palavra, falando do teu amor. Vamos continuar falando sobre a batalha espiritual. Senhor, nos reveste com a tua armadura, nos reveste, Senhor, com a tua palavra,
que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Venha, Senhor, nos ajudar. Consolador, nos ensine a amar a Jesus cada vez mais e que nós venha fazer parte verdadeiramente do sacrifício da cruz do Calvário. Senhor, que nós venha temer o Senhor de todo o nosso coração. Nos ajude a ficar firme na Tua presença e que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre a nossa vida. Repreenda todas as hóstias malignas. Repreende, Senhor, todas as tentações que vêm contra nós. Em Teu nome nós oramos e agradecemos. Abençoa todos os ouvintes, Senhor, todos que estão ouvindo esta live. Em Teu nome, Jesus. Ao que alcance, Senhor, as pessoas que precisam de ouvir. É o que eu te peço em Teu nome. Amém. Então, você que ouviu esta mensagem, então, olha, assina aí, participe, manda para alguém que precisa. Vai ser colocada no YouTube também, né? Então, você procura lá, Esperança para Todos Revivendo em Cristo. Reviver em Cristo. Aí você vai ver que somos aqui da Reviver em Cristo no Brasil, né? Eu sou pastor da Igreja Reviver em Cristo no Brasil e estamos aqui levando esta palavra até você, tá bom? Então, benzedor, espírita, que precisar de ouvir, não tenha medo, manda para eles. Quanto mais você mandar, né, o YouTube vai entender, o Face vai entender que vocês estão ouvindo, que vocês estão interessados, e aí, olha, eu não estou ligando a esse negócio de dinheiro, de ganhar dinheiro, não, para mim, eu já trabalho assim né, de ajudar as pessoas, né, e o Senhor já me abençoa, então é Ele que cuida de mim. Então eu quero que alcance vidas, que alcance vidas, que as vidas sejam mudadas através de você, através de mim, né, e principalmente, né, de Jesus, que nós somos instrumento dele. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus te abençoe.